que, vamos lá, o sistema binomial, né, de nomenclatura, adota a espécie como unidade básica de classificação, tá? Gente, aquilo que eu falei ali atrás para você, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, né, nessa tabelinha aqui, você parte de um grande grupo, que é o reino, e chega numa unidade, não é isso? E chega numa unidade que é a espécie. É como se fosse um funil, como eu disse ali atrás para vocês, beleza? Então, a espécie é a unidade básica de classificação, o item 1 está correto. Em taxonomia, uma ordem engloba diversas famílias. Aí você tem que lembrar. Olha lá. O que é ordem mesmo? Acompanha comigo aqui. Ordem é o conjunto de família. Beleza. Assim como gênero reúne diferentes espécies. Então tá ok. Então é só você acompanhar ali, ó. Então, como você viu aqui, ó, lá embaixo, né? O gênero, olha lá, ó. O que é o gênero? É o conjunto de espécies. Beleza, então o item número 02 está correto. Um determinado vegetal, de acordo com a classificação vigente, pertencerá obrigatoriamente a um reino, a um filo ou divisão, a uma classe, a uma ordem, a uma família, a um gênero e a uma espécie. Item 4 também está correto. A terminação ou desinência para vegetais quanto à ordem é ACI, né? Ver errado, né, pessoal? Vimos agora ali atrás. Quando você fala em ordem, tá? É ALIS. ACI, vamos lembrar ali atrás, olha lá, ó, ACI é para quê, pessoal? Família, e de, para animal, ACI, né, vegetal. Está errado 8. A sistemática preocupa-se com a classificação e compreensão da história evolutiva. É isso aí, compreensão da história evolutiva. Como eu disse ali atrás, a sistemática, além de classificar, se preocupa com a filogenia, beleza? Então, o item 16 também está correto. Certo, pessoal? Então já pega ali, né? Item 16. E vamos ver quais estão corretos então aqui, gente. Então ficaram 1, 2, 4, 16. Somando tudo, gabarito 23. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aqui as categorias, já falamos, né? Regras de nomenclatura biológica. Pessoal, pega a tua página. Estamos agora na página 9, tá? Página 9. E para não perder tempo, eu já peguei, já deixei até pronto aqui, é muito fácil, regras de nomenclatura biológica, não tem segredo nenhum, tá? É só você seguir aqui algumas sequências fáceis, que você inclusive já sabe, a grande maioria você já sabe. Todo nome científico, vamos lá, primeira regra, todo nome científico deve ser escrito em latim, tá? Homo sapiens, Periplaneta brasileira, Felis catus, não é isso? Canis familiares, latim. O nome científico deve ser escrito em destaque. Como que você destaca? Negrito, geralmente as questões de vestibulares vêm em itálico, né? Mas pode ser negrito, itálico, entre parênteses, sublinhado, entre aspas. Então, Periplaneta brasileira, né? Por exemplo, a famosa barata. Cada organismo deve ser reconhecido por uma designação binomial. Grifa lá, onde o primeiro termo indica o seu gênero, chamado de epíteto genérico, e o segundo, o seu epíteto específico, né? Que se refere à espécie. Por exemplo, gente, olha lá, ó, Homo sapiens. Olha a tabelinha lá, ó. Quem é o homem? É o epíteto genérico, é o gênero. Quem é o sapiens? É o epíteto específico. Agora, se eu juntar os dois ao mesmo tempo, o Homo sapiens, aí eu dou o nome de espécie, certo? O gato, Felis catus, espécie. Cachorro, Canis familiares, espécie. Quem é o canis? É o gênero. Quem é o familiares? É o epíteto específico. Muito bem, vamos lá. O nome relativo ao gênero deve ser escrito com inicial, isso é importante demais, maiúscula. O primeiro nome sempre com inicial maiúscula. Gente, isso aí vocês já viram, é muito tranquilo. O nome relativo ao segundo nome, ou seja, ao epíteto específico, deve ser escrito após o gênero com inicial minúscula. Olha lá, ó, sapiens. O sapiens é o epíteto específico após o gênero e com inicial minúscula. Agora, cuidado. Nos casos em que o nome da espécie se refere a uma pessoa, então você está dando o nome da espécie a uma pessoa, né? Aí você pode escrever tanto maiúsculo quanto minúsculo. Olha lá, ó, Trypanosoma cruzi, certo? Cruzi, gente, na verdade, por curiosidade, o Trypanosoma cruzi é o causador, né? Para quem não lembra, da doença de Chagas, que foi descoberto pelo Carlos Chagas, né? Um brasileiro. E ele tinha um amigo chamado Oswaldo Cruz. Daí o nome Cruzi. Então, como é uma homenagem, você pode escrever com Cruzi, letra minúscula, ou Cruzi, letra maiúscula. Quando é homenagem, não tem problema. A mesma coisa aqui, ó, Schistosoma mansoni, letra minúscula, ou Mansoni, letra maiúscula, pois trata-se de uma homenagem. Geralmente os vestibulares já dizem para você, né, se está ou não homenageando alguém.
Quando se trata de subespécies, galera, subespécies são raças. O nome indicativo deve ser escrito sempre com inicial minúscula, mesmo quando se refere a pessoas, e depois da espécie. Então vamos lá, ó. Réa americana é a espécie, concorda? Gênero, epíteto, gênero réa, epíteto específico americana. Réa americana, espécie. Você viu que agora veio alba, né? Alba é a subespécie. Mesma coisa aqui embaixo, ó, réa americana, né? Réa gênero, americana epíteto específico. Quem é o grisea, que vem depois da espécie? É a raça, é a subespécie. Curiosidade, são duas raças de ema, né? Daquela ave, ema. No caso de subgênero, o nome deve ser escrito com inicial maiúscula, entre parênteses. E depois do gênero. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui, para quem não sabe, é aquela mosca, né? O mosquito, a fêmea do mosquito prego, ou até mesmo o próprio mosquito prego, que transmite a doença chamada malária. Olha lá, ó. Anopheles nissurinco darlingi. Então, galera, você percebe aqui, ó, que o nissurinco está como? Está entre parênteses e com inicial maiúscula. Não é isso? Então, se ele está entre parênteses com inicial maiúscula, aí se trata de subgênero. Bom, aí eu já deixei esse espaço pronto aqui, até para você já copiar, que eu estou só seguindo a tua apostila, então vem comigo. Ó, aqui algumas observações. Ao ser usado pela primeira vez em um texto, o nome científico deve ser escrito, olha lá, em extenso. Então, a primeira vez que você, em um texto, escreve o nome científico, ele tem que estar escrito por extenso. Nas demais vezes em que aparece a parte genérica, deve ser abreviada. Professor, dá um exemplo. Então, vamos lá. Depois de se referir ao nome científico, vamos colocar o nome científico do gato aqui, ó. Vai lá. Felis catus. Pode ver que eu coloquei até em itálico para destacar. Então, eu estou lá escrevendo um artigo científico e tal, aí eu coloquei lá uma redação, não importa, eu vou lá e coloco assim, Felis catus. Você viu que foi a primeira vez que eu estou falando do Felis catus. Então, a primeira vez que eu falar no Felis catus no texto, nome completo, por extenso. Agora, se eu vou repetir esse nome novamente naquele mesmo texto, aí, galera, aí muda a situação. Aí eu faço assim, ó, F.catus, certo? Então eu abrevio. Então, se eu vou falar de novo do Felis catus, pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, não importa. A partir da segunda vez, eu abrevio o gênero. Então vai ficar F.catus. Toda vez, F.catus que eu falar naquele texto. Para citar, vamos lá embaixo, uma espécie. Galera, uma espécie, uma singular. Para citar uma espécie de um gênero, mas que não tenha sido identificada, faça o uso da abreviatura SP. O que significa espécie. SP quer dizer espécie. Se for necessário fazer referência a várias espécies do gênero, várias espécies, então ele está falando do plural. A abreviatura a ser utilizada é SPP, tá certo? Por exemplo, galera, eu quero falar do homem, né? O homem moderno. Então eu quero falar do Homo sapiens. Então, já que eu estou falando só de um gênero, só de um, aí eu uso Homo SP. Pronto. Singular, uma espécie só. Não, professor, vou fazer lá embaixo, ó. Professor, eu quero falar, aqui do lado mesmo. Professor, eu não quero falar só do Homo, professor, eu quero falar de todos os gêneros Homo que eu conheço, pelo menos 3. Eu quero falar sim do Homo sapiens, tá, vamos anotar. Ele quer falar assim do Homo sapiens. Eu quero falar também, professor, do Homo erectus, tudo bem. Eu quero também falar, professor, olha lá, do Homo ergaster, você percebeu, né? Eu estou usando os 3 homos ali, ó, Homo sapiens, Homo erectus e Homo ergaster. Várias espécies, plural. Aí eu faço assim, ó, para falar de todos eles. Homo SPP, correto? Então, se for plural é SPP, se for singular é SP. Beleza, galera? Lá embaixo. Em caso de uma espécie nova, pode-se adicionar SP.N. Por exemplo, ó, Speleobochica SPN, né, .N. É uma nova espécie de pseudo-escorpião cavernícola. Está fazendo uma questão, apareceu a terminação SP.N, pode saber que ele está se referindo a uma espécie nova. Até uma curiosidade, né? Para vocês, eu estava vendo ontem, né? Foi encontrado um inseto, né? Um inseto que deram homenagem ao grande ator de cinema lá, o Arnold Schwarzenegger. O menor inseto do mundo, né? O menor inseto do mundo, né? É o Arnold's, né? Aí eu poderia até colocar SP.N, porque se trata de uma espécie nova. Beleza? Só por curiosidade. Galera, vamos lá? Para dar uma trabalhada legal aí, eu quero que você agora vá na tua apostila,
né? Pega a questão 5 para mim. Questão 5, página 15. Vamos dar uma treinada aí. Aí depois da questão 5 nós vamos fazer a questão 17. Mas por enquanto vamos na questão 5. Então vamos lá. Foi. A ciência que estuda os seres vivos, sua história evolutiva, as relações existentes entre eles e o meio ambiente, sua fisiologia, sua reprodução e a transmissão dos caracteres hereditários, é a biologia. A classificação dos seres vivos segue o Código Internacional de Nomenclatura Biológica e obedece uma série de regras. Com relação a essas regras, é errado, é incorreto afirmar que... Vai lá, galera. No sistema binomial, o primeiro nome da espécie refere-se ao gênero. E o segundo é o epíteto específico, normalmente um adjetivo. Verdadeiro, corretíssimo. Ele quer o errado, hein? O nome científico de um gene sempre se apresenta com inicial maiúscula. Verdadeiro. Para se referir a qualquer espécie de um determinado gênero, utiliza-se SPP se for plural, ou SP se for no singular. Falei agorinha ali atrás. Perfeito, letra C correta. Os organismos são agrupados nas categorias por ordem de hierarquia. É verdade. Reino, família, classe, gênero e espécie. Gente, tá errado, né? Qual que é a sequência? Vamos lá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, a resposta errada é a D de dado. Vamos ver a letra E? O nome genérico e o epíteto específico deve ser sempre escrito em tipo itálico ou, na sua indisponibilidade, ser sublinhado, destacado em negrito. Correto. Ele quer o errado. Então, letra D. Pessoal, questão 6. Eu falei 17, mas é a 6. Desculpa, eu acabei olhando errado. O sistema concebido por Linneu para classificar a vida em sistemas naturais se baseava em uma estrutura hierárquica. Beleza. 3 reinos divididos em classe. Beleza, isso há muito tempo atrás, século XVIII. Hoje são 5 reinos, lembra? A gente vai falar daqui a pouquinho. Monera, protista, fungi, planté, né, e animalia. Subdividido em ordens, composta por gêneros e espécies. Tudo tinha o seu lugar. A grande vantagem era que a nomenclatura de um animal ou planta definia sua posição na ordem na natureza. Hoje, o sistema de Linneu foi aperfeiçoado com a inclusão de novas categorias e ramificações na árvore da vida. Mas a ordem da nomenclatura dupla se mantém e é uma ferramenta essencial da biologia. A alternativa que indica o exemplo correto da utilização de nomenclatura biológica proposto por Linneu é... Gente, ele quer que você marque aqui qual que é a alternativa que a escrita está correta. Bom, vamos lá. E aí confunde, né? Porque você está olhando assim, às vezes embaralha. Ancilóspora duodenale está em itálico. Só que já achei o erro. O duodenale é o epíteto específico, tinha que estar com letra minúscula. Homo sapiens sapiens, está tudo certo com um pequeno detalhe. A subespécie está com inicial maiúscula, é minúscula. Felis catus, errou de novo. Felis gênero tem que ser maiúscula, cato epíteto específico tem que ser minúscula. Canis familiares, está tudo certo, ele só esqueceu de grifar, destacar. Taenia sólio está em itálico, inicial gênero maiúsculo, sólio epíteto específico minúsculo, item correto 0,5. Gente, cuidado, hein? É uma questão do modelo Uniderp, ela é de marca X, ABCDE, só que é 1, 2, 3, 4, 5, não é questão de somatório. Cuidado com isso. Beleza, galera? Bom, pessoal, voltando à nossa aula normal, todo mundo pegando aí as famosas árvores filogenéticas, tá? Nós estamos entrando agora nesse exato momento na página 10. Essa parte aqui, ela é muito fácil, demais da conta. A árvore filogenética, olha para mim, pessoal, esquece a apostila. A árvore filogenética, ó, tô na página 10. Ela indica, na verdade, o que pra gente? Ela, na verdade, indica o ancestral mais recente, né, das espécies atuais. Se você pegar essa árvore filogenética aqui, ó, existem as espécies atuais, que são as espécies C, D, F e G. E os ancestrais, né, há milhares de anos atrás. Né? Então, vamos lá. Por exemplo, se você pegar a C e a D, quem que é o ancestral direto de C e de D? B. Certo? Que eu posso, inclusive, chamar, sabe do que, pessoal? De nó. Nó é o ancestral, nó B, né? O nó B é o ancestral direto de C e de D. Agora, olha o E aqui, ó. Vou chamar de nó também. O nó E é o ancestral direto de quem? De F e de G. Agora, se eu pegar o A, que é o ancestral de todo mundo, ou simplesmente nó A, quem é o nó A? É o ancestral de todos eles. Então, conforme você vai descendo, você vai encontrando os ancestrais mais recentes. Tá? Isso é filogenia. A mesma coisa aqui, ó, né, que também está na tua apostila. Se eu pegar aqui a árvore filogenética provável dos antropóides, dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho, né, 0 milhões de anos, ou seja, né, o tempo atual. E lá embaixo, ó, 50 milhões de anos atrás. Vamos voltar nos 0 milhões de anos no tempo atual. O 1, símios do Novo Mundo, para quem não lembra, são as Américas.
O 2, símios do Velho Mundo. Para quem não lembra, né? Símios da Ásia, da África. 3 gibão, 4 orangotangos, 5 gorilas, 6 chimpanzé, e olha quem que é o 7, ó, é o homem. Gente, o que todos esses primatas têm em comum? O mesmo ancestral lá embaixo, ó, mamíferos insetivos que viveram há 50 milhões de anos atrás. E outros ancestrais recentes também, né? Entre eles, australopitecos, ramapitecos, driopitecos, correto? Então, isso é chamado de árvore filogenética. Então, pega a tua apostila, vamos lá, árvores filogenéticas ou filogenias. Foi, lá em cima. São diagramas que representam as relações de parentesco evolutivo. Evolutivo. Entre grupos de seres vivos. Esses diagramas são chamados de árvores, porque constituem de linhas que se ramificam. Coloquem a palavra ramificam. Sucessivamente, como os galhos de uma árvore. Nas árvores filogenéticas, a divisão de um ramo em dois indica que uma espécie ancestral, coloca lá, naquela época do processo, separou-se em duas novas espécies. Cada espécie atual representa a ponta de um ramo da árvore filogenética. Então, se você olhar aqui embaixo, aqui no desenho, ó, o C, o D, ou aqui na tela mesmo, o C, o D, o F e o G fazem parte da ponta da árvore filogenética, né? São seres que vivem na atualidade. Muito bem. Descendo por um ramo dessa árvore, encontraremos o ponto em que ele se une ao ramo vizinho. Grifa lá, um nó, que indica o ancestral mais recente. Gente, quem que olha aqui para a tela? Quem que é o nó de C e de D? É o B de bola. Quem que é o nó de F e de G? Tá vendo lá, ó? É o E. E quem que é o nó de todos eles? É o A. Então vamos lá, que indica o ancestral mais recente que as duas espécies têm em comum. Legal, galera? Isso é filogenia. Agora, quando você fala em árvore filogenética também, lembra que o Charles Darwin, né, o carinha da seleção natural, lembra que em 1859 publicou o livro Seleção Natural das Espécies, ele usava muito esse termo. Eu já te ensinei esse termo aqui, ó, né, que é o termo da cladogênese. A cladogênese significava o quê, pessoal? Que as espécies, né, várias espécies poderiam ser descendentes do mesmo ancestral, através de uma barreira geográfica, por exemplo. Se você pegar aqui, ó, né, o pombo, a variedade C, a variedade B e a variedade A, o que todos eles têm em comum? O mesmo ancestral. E essas novas variedades surgiram a partir daquele ancestral por um processo conhecido como cladogênese, né? Ou cladística, como é chamado. Você lembra dessa imagem quando eu dei aula de evolução? Só para lembrar. Né? Como que ocorreria, por exemplo, a cladogênese? Havia uma ilha, por exemplo, onde cada pontinho escuro desse representava uma espécie. Essa ilha foi separada em duas. Como assim, professor? O que aconteceu para elas se separarem? Não sei. Houve um isolamento geográfico. Formou-se uma barreira geográfica. Talvez um vulcão aumentou a erupção. A gente não sabe. Aí as espécies ficaram separadas por milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos, adquirindo características diferentes. Você lembra disso? E aí, gente, as ilhas voltaram a se encontrar. Olha aqui, ó. Mas como assim, professor? Lembra, galera? Geografia? Deriva continental. Elas voltaram a se encontrar e mesmo assim, dá uma olhada aqui no desenho, ó, mesmo assim, apesar de estarem vivendo na mesma ilha, elas continuam separadas. Sabe por quê, professor? Porque elas não se cruzam mais. Elas apresentam agora, professor, o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Não conseguem mais se acasalar. Por quê, professor? Porque eles se tornaram espécies diferentes. Então, gente, o que aquelas duas espécies ali no final têm em comum? Lá em cima, o mesmo ancestral. Então, primeiro teve um isolamento geográfico, né, para depois chegar a um isolamento reprodutivo. Esse isolamento geográfico ocorreu por um processo conhecido como cladogênese. Né? Quem adorava isso, você sabe muito bem, falei agorinha, foi quem? Charles Darwin. Então, vai lá. Lá embaixo, todo mundo. Para a filogenética, a classificação biológica deve refletir o máximo possível as relações de parentesco entre os grupos de seres vivos. O método cada vez mais aceito pelos filogeneticistas é põe a palavra mágica, cladística. Cladística. A cladística procura estabelecer relações de parentesco evolutivo, pela escolha criteriosa de características que indiquem realmente a ancestralidade comum entre os grupos. O processo de formação de novas espécies, segundo a cladística, ocorre sempre por, lá em cima, galera, ó, cladogênese. Cladogênese. Com uma espécie ancestral originando duas ou mais espécies. Certo, pessoal?
Tranquilo? É isso aí. Bom, galera, vamos lá. Quero que você vire sua folha, por gentileza, tá? Todo mundo na página 11 agora. Reinos da natureza. O reinos da natureza, para quem não sabe, esses reinos que vocês estão vendo aí, todo mundo, né? Eles foram formulados pela primeira vez, né? Vamos lembrar aqui, para quem não se recorda, em 1969. Havia um carinha chamado Whittaker. Em 1969 havia um carinha chamado Whittaker, né? Ele foi o indivíduo que trabalhou com essa classificação pela primeira vez. Mas deixa eu falar uma coisa antes da gente continuar, tá? Antes da gente continuar, eu quero que você olhe aqui um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui embaixo mesmo. Tá, vamos lá. Aqui eu tenho uma célula A. Aqui eu tenho uma célula B, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma célula A, aqui eu tenho uma célula B. A célula A tem DNA, a célula B também tem DNA. Até aí, nenhum problema. Agora tem um detalhe, gente. A célula B, né, vamos colocar aqui todo mundo, a célula B, como você está vendo ali em cima, ela tem, né, uma membraninha. Dá uma olhada aqui, ó. Ela tem uma membraninha que protege o DNA. Inclusive, essa membraninha a gente chama de, todo mundo já aprendeu aí, carioteca. A célula B tem carioteca. Se ela tem carioteca, ela é chamada de eucarionte. Tá lembrado disso? Professor, e a célula A? A célula A não tem carioteca. Se ela não tem carioteca, ela é chamada de procarionte. Tá lembrado, galera? Então, a célula procarionte, para quem não se recorda, é aquela que não tem a carioteca. Se ela não tem a carioteca, o material genético é desorganizado. Já quem tem a carioteca, o material genético é organizado. Dá uma olhada aqui, ó. O Whittaker, em 69, montou os 5 reinos da natureza, que são eles. Acompanha comigo. Monera, protista, fungi, metafita e metazoa. Monera, protista. Você viu como está escrito ali? Protoctista. Em 2004, o nome mudou para protoctista. Sabe por quê? Porque as algas faziam parte do grupo das plantas. Como a alga não tem tecido, né, tiraram as algas do tecido, tiraram as algas do grupo das plantas e levaram para cá, para o reino protista, tá? Aí mudaram o nome para protoctista, que entra os protozoários e as algas. Aí tem o reino fungi, depois tem o reino planté, né, que também chamado de metafita, e o reino animalia, também chamado de metazoa. Então, galera, olha como é fácil, ó. Monera, todo mundo olhando lá para Monera. Monera é indivíduo procarionte, quer dizer que não tem carioteca. Professor, e o resto? Olha que massa, ó. O resto é tudo eucarionte. Todos os seres vivos são eucariontes. Quem não é eucarionte? Monera. Ah, professor, mas o vírus é o quê? Galera, vírus nem entra aqui. Aqui é só galera que tem célula. Vírus é um indivíduo acelular. Vamos para exemplo que fica mais fácil de você entender. Ó, Monera. O Monera, galera, você vai colocar quem como exemplo? Ó, as bactérias. Além das bactérias, você também coloca as cianobactérias, correto? Elas são seres procariontes. Vamos lá. São todos seres unicelulares, são autótrofos, podem ser fotossintetizantes, podem ser quimiosintetizantes, ou podem ser simplesmente heterótrofos, correto? A cianobactéria é só autótrofa, tá? Apesar que existe bactéria autótrofa também, lembra? Tem bactéria que faz quimiossíntese, tem bactéria que faz fotossíntese. Protoctista são algas e são protozoários. Ameba, giardia, trypanosoma cruzi. São unicelulares, ok, os protozoários, né? Ou pluricelulares, ok, algas, apesar que tem alga que tem uma célula só também. São autótrofos, legal, são as algas. Ou podem ser heterótrofos, beleza, aí ele está falando dos protozoários, ok? Vamos lá, protozoários. Fungi, fácil demais. Fungi seriam as leveduras, o cogumelo, o bolor, o mofo, correto? São unicelulares, é o caso da levedura, o famoso fermento biológico usado para fabricar pão. Pluricelulares, é o caso do orelha de pau, é o caso do cogumelo. E todos eles, sem exceção, são heterótrofos. Beleza? Planté tá na boa, né, galera? Não tem nem que falar. Planté são os vegetais. E vocês já aprenderam isso. São 4 grupos, lembra? Briófitas, musgo, pteridófitas, samambaias, gimnospermas, pinheiros, e angiosperma, qualquer planta que tenha flor e fruta. Exemplo, laranjeira. Todas as plantas, sem exceção, são pluricelulares e todas são autótrofas. É verdade, todas as plantas realizam fotossíntese.
Animalia também não tem nem o que dizer. São todos os animais. Lembra? Daqui a pouco você vai anotar. Não anota agora não. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Certo? Nós animais, tá? Olha lá, ó, somos todos pluricelulares e todos nós somos o quê? Heterótos. Esses são os 5 reinos da natureza. Monera, protista, funde, metafita, metazoa. Beleza, galera? Vamos continuar. Lembra que o ano aqui foi em 1969? Aí, o que aconteceu? No final da década de 70, tá? Um cientista chamado Carl Weiss, dá uma olhada aqui, né? Carl Weiss. O que aconteceu com Carl Weiss? Ele elaborou o seguinte, ele pegou os 5 reinos que já existiam e aperfeiçoou, né? Ele criou aí os chamados, né, grupos, ou também conhecido como domínios, né? Carl Weiss, grupo ou domínio, lá embaixo, toda a sua apostila, tá? Bom, gente, esquece lá. Como que ele fez isso? Ele fez isso aqui, galera. Ele começou a analisar o RNA ribossômico. Todos vocês sabem que existem 3 tipos de RNA. O mensageiro, o transportador e o ribossômico. Ele analisou o RNA ribossômico de todos eles. Das bactérias, das arcobactérias que vivem em lagos vulcânicos e dos eucariontes. Certo? Lembra dos eucariontes? Protozoários, fungos, vegetais, animais. E aí, galera, olha só o que aconteceu. Ele era de se esperar que o RNA da bactéria fosse muito semelhante com o da arqueia. Afinal de contas, eles eram o quê? Procariontes. Surpresa, não foi o que ele encontrou. Ele descobriu que o RNA das arqueias era muito semelhante ao RNA dos eucariontes. E aí, qual foi a conclusão que ele chegou? Ele chegou à seguinte conclusão, ó, que havia sim um ancestral para todo mundo, um nó para todo mundo, nó A. Mas havia um ancestral mais recente que ligava as arqueias com eucárias, que ele chamou de nó B. Então, como havia uma semelhança entre os RNAs do arqueia e dos eucárias, significava então, para ele, Carl Weiss, né, segundo a hipótese dele, que tanto a arqueia quanto a eucária havia um ancestral muito próximo e muito recente entre eles. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que bactérias, de acordo com grupos ou domínios, ficam mais distantes das arqueias. E as arqueias e as eucárias, né, são mais próximos entre si. Então, arqueias e eucárias são mais próximos entre si e a bactéria é distante dos dois, correto? Mas isso não muda, tá? A bactéria não deixou de ser procarionte, o arqueia não deixou de ser procarionte e a eucária, claro, não deixou de ser eucarionte, certo? Apenas o RNA ribossômico da arqueias é muito semelhante ao RNA ribossômico dos eucária. E aí ele criou o chamado domínios. Pega a tua apostila, gente. Olha lá. Ó. Desde 78, o microbiologista Carl Weiss tem proposto uma nova classificação de seres vivos na análise do grifa RNA ribossômico. O Weiss propõe que os seres vivos são classificados em 3 grupos ou domínios. Agora eu quero que você olhe. Lembra que tinha 5 reinos? Aí o Carl Weiss criou os domínios, certo? Quando ele criou os domínios, olha só como que ficou agora. Ó. Os novos reinos da natureza de acordo com Carl Weiss. Na verdade, não mudou muita coisa, não. Tá? Não mudou muita coisa mesmo. Se eu pegar eubactéria e arqueobactéria, eles não deixaram de ser moneras. O reino ainda é monéria. Só que ele dividiu em domínios. O reino monera tem 2 domínios. Eubactéria e arqueobactéria. E o restante lá, galera, olha lá, ó, protoctista, fungo, plantae, animalia, todo mundo ali é o que mesmo? Lembra? Todos os demais. Eu nem preciso dizer isso que você já sabe. Mas todos os demais pertencem ao domínio qual mesmo? Eucária. Ao domínio eucária. Tá joia? Bom, eu fiz o seguinte. Nas aulas anteriores eu não fazia isso, mas aqui eu já coloquei, só para a gente fazer um bate-papo aqui, para ficar bem legal para você ver todo o panorama do que está acontecendo. Quer ver? Vamos comigo. Se eu estiver muito rápido, o vídeo vai ser gravado daqui a pouquinho lá, você pausa, vai assistindo com calma, mas vamos começar. Número de célula. Quem tem uma célula é unicelular, quem tem mais do que uma é pluricelular. Eubactéria só tem uma, então ele é uni. Arqueobactéria só tem uma, então ele é uni. Protoctista, aí depende. Se for protozoário, é uni. Se for alga, é pluri. Lembra? Apesar que tem alga que também é uni. Fungo, mesma coisa. Tem fungo que só tem uma célula, levedura. Tem fungo que tem várias células, cogumelo. Planta, todas elas são pluri. Animalia, todos são pluri. Vocês vão aprender mais adiante que planta e animal têm tecidos verdadeiros. Então você pode chamar de multicelulares também, tá? Mas vamos deixar isso para outra parte lá na frente.
Organização celular, eu já te ensinei ali atrás. Eu já fiz ali atrás com você. Você já viu. Quer ver? Eubactéria, não tem carioteca, procarionte. Arqueobactéria, procarionte. Professor, e o resto? Lembra? Tudo eucarionte. Protista eucarionte, fungo eucarionte, planta eucarionte, animal eucarionte. Parede celular, bactéria tem. Arqueobactéria, também tem parede. Depois vocês vão aprender, tá? Que as paredes podem ser de peptídeo glicano, pode ser de celulose, tá? A gente vai ter uma aula para isso. Protista, cuidado, cuidado. Quando eu falo que tem parede celular, eu estou falando das algas. As algas têm parede celular. Protozoário não tem parede celular. Fungo, todos têm parede celular. Tá? Vocês vão aprender depois que é feito até de quitina. Planta, todas têm parede celular. Lembra? Celulose. E animal, nós não temos parede celular. Tecido, bactéria não tem. Peraí, o que é tecido mesmo, gente? Tecido, conjunto de células com a mesma forma e mesma função. Legal? Eubactéria não tem, arqueobactéria não tem, protista não tem, fungo não tem, planta tem. Vocês vão aprender depois. Tecido de sustentação, tecido de revestimento, tecido de preenchimento, tecido de condução. Animais também tem. Se pegar nós, por exemplo, nós temos, não temos? Tecido nervoso, cartilaginoso, epitelial, tá joia? Conjuntivo. Nutrição, esse é fácil. Se eu fabrico meu alimento, eu sou autótrofo. Se eu não fabrico, eu sou heterótrofo. Concorda? Então, por exemplo, eubactérias, podem ser os dois. Tem bactéria que fabrica seu alimento, fotossíntese, quimiossíntese, tem bactéria que não. Já as arqueobactérias que vivem em lagos vulcânicos, todas são autótrofos. Protista, pode ser autótrofo ou heterótrofo. Se for autótrofo, é a alga que faz fotossíntese. Se for heterótrofo, é o protozoário que não faz fotossíntese. Vocês vão entender a história da euglena, aqui na frente da apostila, euglena, né, que é classificada como protozoário, que tem um momento que ela faz fotossíntese, mas é um caso especial, a gente vai aprender ainda. E fungo, são todos heterótrofos, plantas são todas autótrofas, fazem fotossíntese, e os animais, nós somos animais, somos todos o quê? Heterótrofos. Eu coloquei aqui só para lembrar, porque todo mundo já sabia, né? Bactérias e cianobactérias são as eubactérias, arqueias são as arqueobactérias, protozoários e algas protistas, cogumelo, bolor, fungo, né? São fungos, né? Leveduras, musgo, samambaia, laranjeira, plantas, homem, cão, macaco, cachorro, animais. Tá joia? Galera, vira a tua apostila, estamos agora entrando na página 12, praticamente encerrando. Eu fiz um esqueminha bem legal aqui, porque a gente vai entrar agora em embriologia na próxima aula, né? Ou falei errado, nós vamos entrar em vírus, protozoários, bactérias, então a gente precisa ter uma noção, e reino metazoa também. Então eu já vou adiantar algo que a gente já precisa saber, tá? De animais, que a gente vai ficar muito mais fácil para a gente poder trabalhar. Então vamos lá, pega a sua apostila, página 12, né? Não precisa nem ler, nem leia. Cara, eu tô falando de mim, eu tô falando de você, eu tô falando de nós animais, o que a gente pode falar da gente? É tão difícil falar da gente, né, gente? Mas vamos lá. Nós somos eucariontes, aclorofilados, somos heterótrofos, utilizamos oxigênio para viver, então nós somos aeróbios, temos muitas células, então nós somos pluricelulares, não temos clorofila, então nós somos aclorofilados, correto? Alguns animais se movimentam, nós nos movimentamos. Alguns animais não se deslocam, esponja, anêmona, aí eles são chamados do quê? Sésseis. Pode ver que eu coloquei na característica aí, ó, sésseis. Animais que não se locomovem, certo? Podem ser móveis ou podem ser fixos. Fixos são sésseis. Aí eu coloquei embaixo os filos, aí eu nem precisa disso, mas vamos lá, só para a gente poder dar uma recordada. Lembra? 9 filos. Porífero, esponja. Vai falando mentalmente e antes eu responder. Quem que você lembra? Quinidário, vai. Lembrou? É isso aí. Água viva. Plateuminto, vermes achatados. Quem que é? Isso, solitária, mas também pode ser quem? Planária, né? Verme de vida livre. Nemateuminto, que antigamente a galera chamava de asqueuminto, lembra? Lombriga. Molusco animal de corpo mole. Nossa, isso é fácil demais. É o polvo, é a lula, é o caracol, é o caramujo. Anelídeos, é a minhoca, é a sanguessuga. Artrópodes, nossa, insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, crustáceos. Equinodermos, a famosa estrela do mar, pepino do mar, bolacha do mar, ouriço do mar, exclusivamente marinhos. E os cordados seriam, por exemplo, animais que apresentam, né, coluna vertebral, por exemplo, né, peixes.
Aí tem peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Tudo bem? Então, galera, olha lá, ó, são 9 filos. Poríferos, quinidários, plateumintos, tematominto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos e cordados. Na verdade, tem muito mais do que isso. Mas esses são os 9 filos que a gente aprende no ensino médio, tá joia? E já dá uma trabalheira que só vocês sabem. Então, vamos continuar. Aí eu trabalhei aqui com classificação. Classificação quanto aos tecidos corporais. Esquece a apostila e vem comigo. Depois você copia. Gente, quanto aos tecidos, os seres vivos podem ser parazoários ou metazoários. Professor, o que é parazoário? Parazoário é aquele que não tem tecido verdadeiro. Cuidado. Cuidado, eu não disse que não tem tecido. Eu disse que não tem tecido verdadeiro. Aqui só entra, sabe quem? Poríferos. Só os poríferos, ninguém mais. E os metazoários, que você também pode chamar de eumetazoários, são aqueles com tecido verdadeiro. Legal? Com tecido verdadeiro. Professor, e aí, quem que eu ponho agora? Agora, você põe isso aqui, ó. Demais filos. Demais filos. Pronto, fechou. O restante. Então, pega a tua apostila, vamos lá. Classificação quanto aos tecidos corporais. Parazoários são animais que possuem, escreve lá, possuem tecidos verdadeiros. Exemplo, só tem aquele carinha lá, ó, poríferos. E eumetazoários, animais que possuem tecidos organizados. Exemplo, demais filos. Então, de novo, parazoários são animais que, parazoários, não, escreve lá em cima, animais que não possuem tecido verdadeiro, poríferos. E eumetazoários, animais que possuem tecidos verdadeiros. Exemplos, demais filos. Agora vamos classificar quanto à simetria. Isso é fácil demais, né, gente? A simetria, ó, se eu pegar a borboleta aqui e traçar só um plano de simetria, eu divido o corpo da borboleta em 2 partes. Então eu chamo de simetria bilateral. Tem vestibulares que chamam de artiozoário. Você copiar o nome que eu escrevi ali para você. É igual a gente, né? Olha para mim. Se eu abrir meus braços, como você está vendo aqui, e traçar um plano de simetria no meio, eu divido meu corpo em 2 partes. Então eu tenho simetria bilateral. O lado direito é simétrico ao lado esquerdo. É diferente da anêmona. Olha a anêmona aqui. A anêmona é radial. Então eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho vários planos de simetria. A mesma coisa eu pego a água viva. Eu pego a água viva, olho ela de cima, eu tenho um plano, eu tenho 2 planos, eu tenho mais um plano aqui, eu tenho mais um plano aqui, eu tenho vários planos. Isso é simetria radial. E aquele que não tem simetria, ele passa a ser o quê, galera? Assimétrico. Então faz assim, ó. Bilateral, pode colocar homem, pode colocar artrópodes. Radial, anêmona, água viva. E assimétrico, por exemplo, a esponja do mar. Isso é simetria. Gente, massa e fácil, fácil, fácil. Classificação agora quanto à cefalização. Cefalização, esquece a apostila, é um centro de comando localizado na cabeça. Os animais que apresentam um centro de comando localizado na cabeça são chamados de animais cefalizados. E já vou adiantar, só existem 4, né? Moluscos, anelídeos, artrópodes e cordados que têm crânio, certo? Se eu pegar, por exemplo, um polvo tem, né, o centro de comando, o sistema nervoso dele na cabeça. A minhoca tem um sistema nervoso na cabeça. O inseto, olha a figurinha do inseto do lado ali, ó, né? Pode ver que a cabeça dele é o centro de comando, né? O sistema nervoso. Cordado craniado, posso pegar eu mesmo, né? Centro de comando na cabeça. Isso é animal cefalizado. Agora, cuidado. Apenas os 4 que eu falei, com uma exceção. Plateuminto de vida livre. Professor, quem é o plateuminto de vida livre? É a planária. A planária é um plateuminto de vida livre. Ela tem cefalização. Olha aí, ó. O centro nervoso dela também está localizado na cabeça, correto? Então a planária é um animal cefalizado. Cuidado, gente. Essas manchinhas que eu estou pintando aqui não são olhos. Lembra? São o quê? Ocelos. É isso aí, eu já falaram aí. Ocelos. Para que servem os ocelos? Apenas para detectar luminosidade, ausência de luminosidade. Vai na apostila, vamos lá. Quanto à cefalização. Concentração dos principais órgãos dos sentidos das células sensoriais na região cefálica do corpo, cabeça. Cefálica é cabeça, tá? Molusco, anelídeo, artrópode, cordados que têm crânio. Observação, plateuminto de vida livre apresentam cefalização. Agora chegamos à metameria. Essa é massa, hein? Gente, metameria é segmentação. Essa faz demais. Só existem 3 filos de animais segmentados. Olha para mim, 3. Anelídeos, artrópodes e equinodermos. Gente, olha para mim, ó.
A minhoca é um animal segmentado, ela tem metâmeros, ela tem segmentos iguais ou semelhantes. Fica olhando, ó. Olha aí, ó. São anéis que vão se repetindo ao longo do corpo, ó. Isso é metameria. É um animal todo segmentado. Olha o inseto aqui, ó. Você pode ver que o tórax do inseto é segmentado. Você pode ver que o abdômen do inseto é todo segmentado. Então ele é um animal metamerizado. Ué, professor, acordado o homem, ou nós não somos assim. Gente, eu poderia agora, nesse momento, tirar a blusa aqui, mas vai pegar mal, né? Aí eu ia mostrar para você o meu abdômen todo metamerizado, né? Meu abdômen ele é todo metamerizado. Igual essa imagem que você está vendo aqui, ó. Quando você pega e olha para o músculo do abdômen, olha lá, ó. Você pode ver que são segmentos que se repetem. Isso é metameria abdominal. Ah, professor, eu não tenho. Não, você tem, é que você não está vendo. De repente, o seu tecido adiposo está um pouquinho elevado, não é verdade? E aí acaba cobrindo. Então, todos nós temos metameria, certo? Metameria abdominal. Então, lê lá comigo. Quanto à metameria, consiste na organização de corpos em mentâmeros, ou seja, uma série de segmentos, escreve lá, iguais ou semelhantes. Iguais ou semelhantes. Beleza. Que se repetem ao longo do seu comprimento. São só 3: anelídeos, artrópodes e cordados. Falou em metameria, abdômen do professor Edilson. Lembra na hora? Ah, ele está falando do abdômen do Edilson. Olha, ó, metameria. Beleza? Você não vai errar. Gente, vira a tua folha. Praticamente encerrando a aula. Última página, agora é rapidinho. Principais excretas nitrogenados. Gente do céu, esse é fácil demais. Os principais excretas nitrogenados, tá? São amônia, ácido úrico e ureia. Amônia é o mais tóxico de tudo. Ureia é uma toxicidade moderada e o ácido úrico é o menos tóxico de tudo. Então, se eu tivesse que colocar aqui uma sequência de mais tóxico para menos tóxico, eu teria isso aqui, ó. Eu teria amônia mais tóxico que ureia, que é mais tóxico que ácido úrico. O ácido úrico é o menos tóxico de tudo. Beleza? Bom, gente, quem excreta amônia, escuta aqui, ó. Quem excreta amônia é também chamado de amonotélico. Oh, tá certo? Quem excreta ácido úrico, uricotélico. Quem excreta ureia, ureotélico. Bom, professor, quem que excreta amônia? Vamos lá. São os animais, escreve lá para mim, invertebrados, com algumas exceções, é claro. Correto? São os peixes ósseos. Põe lá. E são anfíbios. Ah, professor, anfíbio. Então tá. Não, calma, calma, completa. São os anfíbios, se eles ainda estiverem na forma do quê? De larva. Lembra o nome da larva do sapo, pessoal? Como é que chama? Girino. Ele vive no meio aquático. Isso é um detalhe interessante. A galera que libera amônia, tá? A galera que libera amônia são exatamente indivíduos que estão em ambiente úmido, principalmente ambiente aquático. Por quê? Porque a amônia é tão tóxica que precisa do ambiente aquático para ser o quê? Diluído. Certinho? Peixes ósseos, anfíbios larvais, né? E animais invertebrados. Uricotélicos são aqueles que excretam na forma pastosa. Então, a excreção, né, o xixizinho deles é feito na forma pastosa. Por quê, professor? Para economizar água. Quem que seria? Põe lá para mim. Seriam aqui, ó, os insetos. Olha outro que você vai colocar, ó, os aracnídeos, tá certo? Quem mais? Os répteis que liberam ácido úrico na forma pastosa, as aves que liberam ácido úrico na forma pastosa, beleza? E aí chegamos no ureotélico, aqueles que liberam principalmente ureia. Quem que seria aqui, professor? Bom, aí você colocaria para mim aqui, ó, os mamíferos, certo? Os mamíferos liberam a ureia. Os peixes cartilaginosos, no caso do tubarão, lembra? Tem o ósseo e tem o cartilaginoso, aqui eu estou falando do cartilaginoso. Beleza. Os anfíbios, mas toma cuidado. Quando eu colocar anfíbio, galera, tá? Eu vou colocar aqui adultos. Escreve lá adultos. Beleza? E aí eu vou colocar também, sabe quem? As famosas tartarugas. Tartarugas também excretam ureia. Tá joia? Gente, nós estamos na página 13, tá joia? Não esquece. Então, amônio, ácido úrico e ureia. Tá? Tudo bem? Ó, ali em cima eu coloquei animais invertebrados, mas olha aqui, ó, inseto é invertebrado, não libera amônia, toma cuidado. Aracnídeo é invertebrado, não libera amônia. Quer ver outro também que você poderia colocar aqui, ó? Caracol. Caracol também excreta ácido úrico, tá? Completa aí também. Gente, isso aqui não cai no vestibular, beleza? Isso aqui despenca no vestibular, despenca. Tá joia? Bom, vou continuar, né? Importante. Ah, detalhe, galera, detalhe. Eu não estou dizendo que eu, mamífero,
Eu, mamífero, excreto só ureia. Não estou dizendo isso. O meu principal excreta é a ureia. Tem, inclusive, amônia na minha urina em pequena quantidade, mas a ureia predomina, tá? Toma cuidado, aqui são os principais, amônia, úrico e ureia. O principal produto que é excretado. Agora, vamos lá. O que é uma apomorfia? Gente do céu, isso que é fácil, mas ele confunde um pouco. Apomorfia, olha para mim, é uma característica nova. É uma característica nova compartilhada com vários grupos. Você quer ver uma coisa? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho lampreia, tubarão, salamandra, lagartixa, tigre e gorila. Todo mundo aqui é um cordado craneado. Mas dá uma olhada aqui, ó. A mandíbula, ela apareceu aqui no tubarão. Lampreia, ela não tem mandíbula. Ah, então mandíbula é uma característica nova, professor. É uma característica nova. Ah, é só tubarão que tem mandíbula, professor? Não. O tubarão, a salamandra, a lagartixa, o tigre e o gorila. Sacou a jogada? Então, mandíbula é uma apomorfia. É uma característica nova compartilhada com vários grupos. Professor, e o pulmão? Bom, vamos lá. O pulmão surgiu a partir de salamandra. Professor, quem tem pulmão? Olha comigo. Salamandra, preciso que você preste atenção. Salamandra, lagartixa, tigre e gorila. Legal, é uma apomorfia. E a pele seca, professor? Ela surgiu na lagartixa. Professor, quem tem pele seca? Lagartixa, tigre, gorila. Professor, e os pelos? Está até errado, né? Porque pelo não tem acento mais. Professor, quem que tem pelo? Pelo é uma característica nova? É, pelo é uma característica nova. Professor, é só o tigre que tem? Não, é o tigre e o gorila. Por favor, galera, eu estou olhando nesse desenho, tá? Nesse desenho aqui, é só o tigre e o gorila. Ah, professor, agora outra apomorfia, ó. Ausência de cauda. É verdade. A ausência de cauda é só no gorila. Professor, é uma apomorfia? É uma apomorfia, porque é uma característica nova. Mas, parou. Você viu agora um detalhe interessante? Entre todos esses animais que estão aqui, lampreia, tubarão, salamandra, lagartixa, tigre, todo mundo tem cauda. O gorila não tem cauda. Então, gente, a ausência de cauda é uma característica nova. Beleza, é uma apomorfia. Mas como só um grupo tem, aqui nesse desenho, é uma apomorfia do tipo sinapomorfia. Então, sinapomorfia é uma característica nova de um grupo só. Eu estou falando do grupo só aqui de acordo com o desenho, tá bom? Olhando o desenho. Então, vem comigo. Lá em cima, apomorfia significa uma característica nova ou derivada de certos grupos. As características apomórficas são deduzidas a partir de estudos de anatomia comparada. As características escolhidas devem ser homólogas, claro. O que é homóloga? Mesma origem embrionária, mesmo ancestral. Sinapomorfia. O prefixo sin indica que uma determinada apomorfia é compartilhada por um determinado grupo. Aí você põe assim, ó. Exemplo, ausência de cauda no gorila. Tá? E circula o desenho embaixo, ó, ausência de cauda no gorila. Tudo aí é apomorfia. Tudo. Tá? Até a ausência de cauda é apomorfia. Mas é do tipo sinapomorfia. Porque só o gorila tem. E aí, galera, chegamos em plesiomorfia. Olha o que é plesiomorfia. É uma característica que não define um grupo. Você está vendo aí, ó, tigre, gorila, lagartixa, lagarto, lampreia. Até esponja eu coloquei ali, minhoca. Nossa, professor, mas tem uma característica que todo mundo aí compartilha? Tem uma característica que todo mundo compartilha. Eu poderia dizer que todo mundo aí é eucarionte. Concorda? Ah, pessoal, eu encontrei um animal eucarionte. Boa pergunta, professor. Que animal que é esse? Porque todo animal é eucarionte. Você entendeu a jogada? Isso é plesiomorfia. Plesiomorfia é uma característica, né, comum de todos eles. Ou então eu chego para você e falo, né, que eles são pluricelulares. E é verdade, todo mundo aí é pluricelular. Quando eu falo pluricelular, eu não consigo definir o grupo. Então, ó, plesiomorfia é uma característica encontrada em vários grupos. Não define um único grupo. Exemplo, coloca lá, eucariontes, né? Animais eucariontes. Um exemplo. Agora, gente, cuidado aqui agora. Aqui que pode confundir um pouco. Lê lá, ó, observações. Eu vou ler e quero que você grife o que eu vou ler. Grupos monofiléticos englobam um ancestral e todos os seus descendentes. Tá? Dá uma olhada para cá. Aqui eu vou chamar de nó X, só para não confundir as letras. Nó Y, nó Z, nó W. Pode ser? Gente, o que é um grupo monofilético? Você concorda que os animais, vou chamar de animais, vamos supor que sejam animais. Os animais B, C, D e E
têm algo em comum? O que eles têm em comum? O mesmo ancestral que é o Y, concorda? Então, se eu considero o ancestral deles e todos os animais recentes, o B, o C, o D e o E, inclusive o ancestral Y, eu chamo isso de grupo monofilético. Então, lê lá comigo, ó. O monofilético englobam um ancestral e todos os seus descendentes. Como, por exemplo, o taxon vertebrata. É verdade. O ancestral do vertebrado inclui o ancestral e todos os vertebrados. Os ciclostomados, os peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, inclusive um ancestral. Então é um grupo monofilético. Professor, e o parafilético? Você percebeu? Olha, ó, olha de um lado e olha do outro. Vamos de novo? Esse aqui é o ancestral X, que eu não vou incluir. Esse aqui é o ancestral Y, que eu vou incluir. O Z, que eu vou incluir. E o W, que eu vou incluir. Pessoal, você concorda que aqui onde está escrito parafilético, segundo, eu incluo o ancestral, eu incluo o animal B, incluo o animal C, incluo o animal D e deixei o E de fora? Então eu deixei alguém de fora. Então eu vou chamar de grupo parafilético, quando eu deixo de fora. Certo? Eu incluo o ancestral, incluo os descendentes, mas eu deixo um descendente de fora. Então, ó, envolve o ancestral comum, mas nem todos os seus descendentes, como os répteis, por exemplo. Grupo polifilético é o conjunto de grupo monofilético. Se eu tiver vários grupos monofiléticos, eu chamo de polifilético. Eu peguei uma questão aqui, que nem está na sua apostila, achei muito legal, caiu na UFO, e é uma questão muito legal e muita gente errou. E você vai falar, caraca, professor, que questão ridícula. Fica olhando. O cladograma hipotético a seguir representa um diagrama que indica relações de parentesco entre 10 espécies recentes. É verdade, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 espécies recentes de seres vivos. Há quantos grupos... Desculpa, não é resposta, não, eu risquei errado. Há quantos grupos monofiléticos supraespecíficos, ou seja, citados, existentes para esse status? Gente, grupo monofilético? Ué, o grupo monofilético eu incluo quem mesmo? Você viu ali atrás? Eu tenho que incluir o ancestral. Ué, então vamos fazer o seguinte, vamos contar quantos ancestrais tem ao todo aqui. Vamos lá, vai, acompanha. Vou pintar aqui para ficar mais fácil. Um ancestral, 2, lembrando que cada pontinho desse é um nó, lembra? 2, vai contando. 3, olha, ó, 4, vai lá. 5, 6, 7, 8, lê agora, ó, 9. Gente, existem 9 grupos monofiléticos, porque o grupo monofilético eu tenho que considerar os descendentes e os ancestrais. Como eu tenho 9 ancestrais, então eu tenho 9 grupos monofiléticos. Resposta certa, letra C. Lembrando que grupo de monofilético, eu falei ali atrás, chama-se o quê? Polifiléticos. Gente, muito fácil. Bom, aqui, né, já tinha comentado com você, legal. O primeiro é parafilético, porque você exclui alguém, né, e o monofilético inclui o ancestral e todos os descendentes. Aí eu peguei questões de vestibulares, eu peguei aqui a questão 16, né, pega para mim lá, da sua apostila, beleza? Vamos lá, a questão 16, deixa eu pegar aqui para você, está na página 17, questão muito tranquila. Façam todos, tá, galera? Embora de forma pouco realista, décadas dos animais têm figurado como estrelas de filme de suspense. São alguns exemplos. Anaconda, aracnofobia, alligator, o jacaré gigante, isso é aquilo da minha época, eu acho que ninguém nem assistiu isso aí. Orca, a baleia assassina, que tá errado. Orca é um cetáceo, né? E ela não é uma baleia. Orca é um golfinho. O certo era orca, o golfinho, o assassino, né? Mas tudo bem. E tubarão. A despeito de títulos muitas vezes equivocados. É o que eu te falei ali, ó. A orca não é uma baleia. Lembra do Free Willy? Não é uma baleia. É uma espécie de golfinho. As estrelas desses filmes foram, respectivamente, vamos lá. Serpente, aranha, jacaré, orca e tubarão. Valendo seus conhecimentos zoológicos, classifique corretamente pela ordem desses animais. Nossa, que ridículo. Serpente, réptil. Aranha, aracnídeo. Jacaré, réptil. Orca, mamífero. Tubarão, peixe. Resposta certa, letra D. Meu Deus do céu. Quem errar isso aqui não passa nem exame de fezes, hein? Pelo amor de Deus. E aí, chegamos em mais uma, denomina-se sistema excretor o conjunto de órgãos responsáveis no organismo pela manutenção do meio interno, regulação do teor de água e sais minerais e eliminação de resíduos nitrogenados, formados durante o metabolismo celular. Os resíduos nitrogenados que podem ser formados são amônia, ureia e ácido úrico. Gente, tem que lembrar daquela tabela, hein? Só não dá para fazer. São exemplos de animais que excretam amônia, ureia e ácido úrico,
respectivamente. Ó, prova da federal, hein, gente? Então vamos lá. Sapo. Gente, sapo é adulto. Sapo é ureia. Ih, já errou. Grilo é inseto, é ácido úrico. Errou de novo. Tubarão, animal cartilaginoso. Ureia. Errou outra vez. Anêmona do mar, amônia. Cavalo mamífero, ureia. Formiga, inseto, ácido úrico. Resposta 2 está correta. Peixe, ele falou peixe, peixe ósseo, né? Vamos considerar peixe ósseo então. Peixe ósseo é amônia, legal. Crocodilo é ácido úrico, ele é réptil. E rato é ureia, certo? É mamífero, errou. Mexilhão, amônia. Cão, mamífero, ureia. E urubu, ave, ácido úrico. O 8 está certo. O homem não é amônia, lembra? Ureia. O polvo é amônia, minhoca é amônia também. Água viva, amônia, porco mamífero, ureia, escorpião, aracnídeo, ácido úrico, 32. Então, o gabarito, 42. Certo, gente? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a cada um de vocês, obrigado pela paciência, correto? E aí a gente fecha mais uma aula e um grande abraço a vocês e vamos pegar firme, hein? Beleza? Agora é hora de a gente pegar para valer aí, tá joia? E a apostila 2, eu particularmente, é a apostila que eu mais gosto, né? Trabalho com seres vivos, trabalho com os animais, então ela rende muito a aula. A aula vai ser muito mais rápida. A apostila 2 a gente vai terminar rapidão. Gente, valeu, até a nossa próxima aula. Tchau!